Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo com vocês para nós gravarmos mais uma aula para vocês. Hoje a nossa aula vai ser sobre fisiologia e anatomia. Vamos iniciar esse estudo então de fisiologia e anatomia e já de antemão eu falo para vocês que esse nosso estudo da fisiologia e anatomia ele vai estar focado na anatomia e na fisiologia dos seres humanos, tá certo? Em alguns momentos a gente pode até estar comparando, né, por exemplo, a fisiologia do ser humano com a fisiologia de um outro animal, né, para a gente exemplificar, né, essas diferenças que existem entre os grupos, tá certo? Porém, o nosso estudo ele vai estar voltado, ele vai estar focado, então, nos seres humanos. Aqui a gente vai estudar, por exemplo, a fisiologia do sistema digestório, né? A fisiologia do sistema respiratório e todos os sistemas que compõem aí os seres humanos, bem como a sua anatomia também, tá? Falando assim em fisiologia, anatomia, a gente precisa primeiro, né, fazer aí uma diferenciação entre esses dois conceitos, para que a gente possa compreender de fato o que é uma fisiologia, o que estuda a anatomia, né, que são duas áreas muito próximas, né, porém elas têm suas diferenças, tá certo? As duas áreas da ciência fornecem fundamentos para a compreensão das partes do corpo e suas funções ou suas funcionalidades, ou como que essas partes do corpo funcionam. Então, uma delas estuda as partes do corpo, né? 2 braços, 2 pernas, né? 2 olhos. Já a outra ela vai estudar como funcionam essas partes, né? Como que o braço mexe, né? Como funciona a visão, certo? Anatomia e fisiologia, então. A anatomia é a ciência que estuda as estruturas do corpo e as correlações entre elas. Ou seja, o que vai estudar a anatomia? A anatomia ela vai estudar as partes do corpo, por exemplo, do ser humano, né? Anatomia do ser humano: 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 olhos, uma boca, certo? Isso é a anatomia. Já a fisiologia é a ciência que estuda as funções, né, dessas partes. Como que elas funcionam? É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Na anatomia, anatomicamente, você tem, por exemplo, 2 braços, certo? O ser humano. Agora a fisiologia vai estudar como esse braço se movimenta, como os dedos, né, vão se movimentar. Ou anatomicamente a gente tem 2 olhos. Já a fisiologia vai estudar o quê? Como os olhos funcionam, né? Como faz para gerar uma imagem, como faz para você receber essa imagem. Isso quem vai estudar é a fisiologia daí, certo? Entenderam a diferença entre anatomia e fisiologia? Anatomia, partes, estruturas do corpo, certo? Já a fisiologia vai estudar como essas partes, né? Essas partes anatômicas funcionam de fato, tá certo? Essa que é a diferença entre a anatomia e a fisiologia, tá certo? Para tanto também agora, nessa aula mais introdutória aqui, a gente precisa definir e ficar muito claro as diferenças ou as características de um organismo vivo. O que um organismo vivo tem que uma outra coisa, digamos assim, não viva, não possui. Então isso aqui tem que estar muito claro nesse momento para vocês. Diferenciar um organismo vivo de uma outra coisa que não tem vida, né? Ou de um fator biótico de um abiótico. Fato para que a gente possa compreender para frente aí e não ter mais dúvidas entre o que é um organismo vivo e uma coisa que não tem vida, tá certo? E que são alguns processos, né? Alguns processos distinguem os organismos ou os seres vivos das coisas que não possuem vida, né? E aí eu fiz uma relação de características, de processos que vão fazer essa distinção
entre esses seres vivos e esses que não têm vida, tá certo? A primeira característica que a gente vai falar aqui é o metabolismo, certo? O metabolismo, ele evidencia o que? Um ser vivo, ou seja, todos os seres vivos possuem um processo chamado de metabolismo, que vocês também já devem ter muito ouvido falar em metabolismo, né? Principalmente quando a gente está falando, o meu metabolismo é mais acelerado, meu metabolismo é menos acelerado, né? Então, eu ouvi muito falar isso popularmente por aí, né? A pessoa fala, meu metabolismo é mais acelerado que o seu. Mas, de fato, o que é o metabolismo, né? O que é o metabolismo? É a soma de todos os processos químicos que ocorrem no corpo, certo? E o metabolismo pode ser dividido em duas fases. O que são processos químicos? Processos de quebra de moléculas, processos de construção de moléculas, certo? Tudo isso, seja lá no teu sistema digestório, no interior de uma célula, né? São processos metabólicos, são processos de metabolismo que está ali construindo alguma molécula, ou ele está quebrando alguma molécula, certo? Que eu já vou explicar para vocês um pouquinho melhor esse negócio de quebra e, né, construção de moléculas, tá? E o metabolismo ele pode ser dividido em duas fases. Então, são fases do metabolismo, desses processos. O catabolismo, certo? E o anabolismo. E qual que é a diferença entre esses dois processos metabólicos aí? O catabolismo é a clivagem de substâncias químicas complexas em componentes mais simples. O que é clivagem? Clivagem é quebra, tá? Ou seja, a quebra de substâncias complexas em componentes mais simples. Vocês lembram que a gente estudou, por exemplo, as proteínas? Lembram das proteínas? O que são as proteínas? As proteínas são uma cadeia formada por o quê? Por aminoácidos, né? Não são vários monômeros chamados de aminoácidos? Eles todos ligados aí formam o que aqui? Uma proteína, né? Um conjunto de aminoácidos. Certo? O que acontece no catabolismo? Vai ocorrer o quê? A quebra dessa proteína, que é tudo isso aqui, em monômeros, em aminoácidos, ou seja, vai separar os aminoácidos. Olha aqui, ó. Isso sim é a quebra. Ou seja, vai quebrar. Mas por que o corpo ele faz esse catabolismo? Imaginem só, isso aqui é uma molécula bem complexa, bem grande, certo? As nossas células não conseguem absorver. Imagina a nossa célula, né? Como que ela vai absorver uma molécula tão grande aqui, né? Então, quando, por exemplo, você come uma carne, né? Uma carne lá. Você comeu um pedaço de carne que tem muita proteína, né? Essa proteína ela vai ser processada lá no teu aparelho digestório, só que ela é muito grande para quê? Para entrar, então, nos processos celulares, né? Ou seja, ela não vai conseguir ser absorvida pelo seu corpo nesse tamanho aqui. E aí o que vai acontecer? Vai entrar o que aqui? Ação de enzimas, lembram das enzimas que a gente estudou? E elas vão acelerar esse processo de catabolismo aqui, elas vão quebrar essa proteína grande em aminoácidos aqui pequenininhos. E aí sim, esses aminoácidos eles vão conseguir entrar, ou seja, vão conseguir ser absorvidos pelo teu corpo, certo? Beleza? Então, o catabolismo é a clivagem ou a quebra de substâncias químicas complexas. Aqui, no caso, eu exemplifiquei com a proteína, mas poderia ser um açúcar, por exemplo, né, que também ia ser quebrado em vários monossacarídeos, lembram?
são aí os bloquinhos que constroem os açúcares, né, os carboidratos, né? E eles vão quebrar, então, essas substâncias complexas em componentes simples, que são quem? Os aminoácidos, né? E assim, eles pequenininho, o teu corpo consegue, então, absorver. Porque imagina, senão não fazia sentido nenhum, né? Você ter um aparelho digestório, por exemplo, né? O sistema digestório teu vai fazer justamente isso aqui. Todo esse processo de clivagem, de quebra de moléculas complexas, moléculas grandes, tá? Então, isso é o catabolismo, que faz parte do metabolismo, tá? A outra fase do metabolismo se chama anabolismo. O anabolismo ele é o oposto do catabolismo, ou seja, o anabolismo é a construção de substâncias químicas complexas a partir de componentes menores e mais simples. Olha que interessante. Depois que esses aminoácidos são absorvidos, então, pelo teu corpo, o que vai acontecer? Vocês lembram que a gente teve uma aula passada sobre os ácidos nucleicos, a gente falou do DNA, e o DNA ele é composto, então, por genes, né? Por sequências genéticas, né? E essas sequências, dependendo da sequência aqui, ela codifica ou ela informa a produção de alguma proteína no teu corpo, né? Então, por exemplo, lá o teu DNA ele resolveu, ou ele viu que precisa, a necessidade de produzir uma certa proteína, e essa proteína ela vai codificar alguma característica essencial do teu corpo, certo? Aí o DNA vai mandar essa informação, vai sair do núcleo, né? E essa informação diz que é para montar uma proteína X, né? Que utiliza o que para montar uma proteína? O que precisa para montar uma proteína? Aminoácidos, certo? Que estão aonde? Estão aqui, ó, todos separadinhos já ali. E aí essa informação vai chegar e aí o teu corpo lá, a tua célula vai produzir então de novo a proteína que o teu corpo está precisando naquele momento, através de vários aminoácidos aí. Lembra que a gente possui vários aminoácidos, que dependendo da sequência desses aminoácidos, ele codifica uma certa proteína, né? Por isso que é interessante o catabolismo, que ele vai quebrar esses aminoácidos, vai individualizar eles, e a partir de informações vindas do DNA, né, eles vão ser montados conforme o teu corpo necessita naquele momento, tá certo? Talvez essa proteína que chegou da carne aqui prontinha não é a proteína que o teu corpo precisaria naquele momento, mas os aminoácidos que tem nessa proteína, que depois de quebrados, eles vão ser utilizados então para montar uma nova proteína, certo? Esse processo de montagem aqui, né? Esse processo de montagem chama-se anabolismo, certo? Já o processo em que vai quebrar, ele se chama catabolismo. Entenderam? Então, o metabolismo, que é a soma de todos esses processos aqui, isso tudo aqui é metabolismo, está ocorrendo lá dentro do teu corpo, tá? Só que esse metabolismo ele é dividido em catabolismo, que é a quebra, e o anabolismo, que é a construção, né? Outro exemplo legal aqui de anabolismo é a construção da molécula energética das plantas, por exemplo, né? Ocorre lá um certo catabolismo de algumas moléculas e ele vai juntar e formar a glicose, lembram? E aí ele vai juntar essas moléculas menores, né? Essas substâncias menores, e vai formar a glicose, que é a molécula aí energética proveniente da fotossíntese, tá certo? E que depois ela vai sofrer aí ação de catabolismo. Ela vai ser quebrada lá na respiração celular, tá certo? Então são todos esses processos aí. Então, o catabolismo e o anabolismo. E o metabolismo, então, é uma característica dos seres vivos, tá certo?
Por exemplo, os processos digestórios catabolizam proteínas dos alimentos em aminoácidos. Esses aminoácidos são utilizados para anabolizar, construir novas proteínas que compõem as estruturas corporais como músculos e ossos. É aquilo que eu falei para vocês aqui nesse exemplo, tá? Então ele vai quebrar e depois ele vai utilizar esses monômeros aí, né? Que são os aminoácidos, para construir de novo uma proteína, tá certo? Outra característica que a gente observa nos seres vivos é a responsividade, que nada mais é o que? A capacidade do corpo detectar e responder mudanças, né? Ou seja, olha, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o aumento da temperatura corporal representa uma mudança no meio interno, ou seja, quando tu está com algum problema interno no teu corpo, alguma coisa não está funcionando direito, ou você está sofrendo aí um ataque de algum outro micro-organismo no teu corpo, o que o teu corpo vai fazer? Ele vai reagir àquilo ali como? Aumentando a temperatura, né? Ou seja, você vai ter aquela febre, né? Quando giramos a cabeça na direção do som, né? É uma resposta à mudança do ambiente externo, né? Às vezes tu está ali concentrado lendo um livro, tá um silêncio, e aí de repente alguém bate na porta, o que vai acontecer? Você prontamente vai direcionar, ou seja, vai direcionar a tua atenção para aquele barulho que deu. Na verdade, isso é responsividade. Quando você encosta a mão, por exemplo, numa panela quente, o que vai acontecer? Prontamente você vai retirar a mão dali, né? Um movimento até involuntário, né? Você vai colocar a mão ali, vai estar quente e você vai tirar. É uma resposta das células nervosas que dão para o teu corpo, né? Isso é responsividade. E é uma outra diferença que existe entre um ser vivo e um não vivo, tá? E elas podem ser, então, essa responsividade, uma mudança de algum fator do meio interno do teu corpo ou mesmo do meio externo, do ambiente externo também. Vai fazer você responder a alguma diferença aí, tá? Células nervosas geram sinais elétricos, já as células musculares contraem-se gerando força para movimentar o corpo, né? Então, tudo é uma resposta em relação a algum fator interno ou externo. Então, metabolismo e responsividade. A próxima aqui é o movimento, tá? Movimento. Inclui a movimentação do corpo todo, ação coordenada por músculos da perna. Move o corpo quando você caminha, né? Ou seja, o movimento é todo o movimento do corpo. Ou seja, se você quer caminhar de um lugar para um outro, o que vai acontecer? Você vai movimentar as suas articulações, as suas pernas, e elas vão fazer o movimento em direção ao local onde você quer ir naquele momento, tá? Órgãos individuais, né, também. A gente possui órgãos que também vão se movimentar dependendo de fatores, dependendo de ações que estão acontecendo ali. Após se alimentar de gordura, a sua vesícula biliar se contrai, liberando a bile no sistema digestório, né? A gente sabe que essa bile, ela faz o quê? Ela é um emulsificador de gorduras. Então, quando você se alimenta de gorduras, esse órgão aí, ele vai se contrair, ele vai se movimentar e vai liberar essa bile para quê? Para que seja emulsificada essa gordura e melhore o processo de digestão da gordura, certo? Também movimento de células únicas, né? Os leucócitos que se movem no sangue, né? Então a gente tem muitas células que se movem no seu corpo, né? Dependendo de algum fato ou fator que está acontecendo, né? As células de defesa do teu corpo, elas vão se movimentar em direção a algum patógeno que está atacando você ali, elas vão se movimentar para aquele local para tentar combater aquele organismo que está tentando infectar você, né? Então, movimentos do corpo, movimentos de órgãos individuais, né? O próprio coração também, né? O coração também, ele se contrai, ele está se movimentando, né? Então, de órgãos individuais
e também de células únicas, né? Que aqui a gente exemplificou com os leucócitos, tá? Que estão presentes lá na tua corrente sanguínea. E também estruturas dentro das células, né? A gente tem vesículas secretórias, por exemplo, né? Dentro da célula, algumas estruturas elas se movem ali dentro, né? Elas podem pegar alguma substância e levar para outra extremidade da célula, né? Vão fazer uma certa movimentação dentro da célula aí e vão desempenhando aí a sua função, o seu papel ali dentro do organismo, tá certo? Então, o movimento também é uma característica aí dos seres vivos, tá? Outra característica dos seres vivos é o crescimento. É o aumento do tamanho corporal resultante do aumento do tamanho das células existentes ou do aumento de número de células, tá? Então, o aumento, né, do tamanho corporal, esse crescimento, ele se dá por quê? Pela divisão celular. A gente vai tendo um aumento do número de células, certo? E esse crescimento a gente consegue observar em seres vivos, tá? Diferentemente lá de coisas que não têm vida. Bom, dessas quatro características, a gente não consegue observar, por exemplo, o metabolismo numa rocha, né? Uma rocha popular, pedra, né? Uma rocha. Não existe um processo lá químico que vai ocorrer dentro da rocha de quebra e construção de moléculas, de substâncias, né? Nós não vamos ter uma responsividade, né? Se a rocha está ali parada, pode passar um carro em cima dela, ela vai estar ali, não vai ter ação nenhuma. Movimento, né? Esse movimento, uma rocha tem, mas ela depende do quê? De alguma coisa que vai dar esse movimento para ela, né? Alguém vai chutar essa pedra, ela vai rolar, né? Já um ser vivo não, né? Esse movimento inclui aí uma ação coordenada aí de várias partes do corpo, né? O crescimento, que é essa divisão celular, esse aumento de células, a gente só vai encontrar em seres vivos. Numa rocha, por exemplo, ela não tem células, né? Certo? Outra característica, então, dos seres vivos aí é a diferenciação. É o desenvolvimento de uma célula a partir de um estado não especializado para um outro especializado. Essas células são conhecidas como células-tronco, né? Essas células-tronco são conhecidas como células totipotentes. As células-tronco, por isso que as células-tronco aí, elas são muito importantes e muito se estuda elas, né? Porque são células totipotentes, ou seja, células que podem se especializar em qualquer outra. Em outras palavras, essa célula totipotente, essa célula-tronco, ela pode se diferenciar, ela pode se transformar em qualquer célula do teu corpo, né? Ou seja, se você tem algum tipo de problema com as células-tronco, né, provavelmente você vai ter problemas, por exemplo, em células que são muito renováveis aí no teu corpo, né? Principalmente produção de células do sangue, né? Então, você vai ter problemas aí. Mas essa diferenciação é uma característica dos seres vivos, né? Que a partir de uma célula totipotente, essa célula consegue, dependendo da necessidade e do período, né, em que ela se encontra, se transformar em qualquer célula que você tem no teu corpo. Uma célula totipotente, por exemplo, ela pode facilmente ser transformada numa célula hepática, uma célula do teu fígado, por exemplo, né? Então, por isso que muito se estuda essa questão de células totipotentes, inclusive em laboratório. Se fosse ter um ambiente bem controlado, algo muito estudado, poderia sim pegar um conjunto de células e transformar esse conjunto de células em, por exemplo, um órgão, né? Por quê? Porque essas células-tronco, elas se diferenciam, elas
podem se especializar em qualquer outra célula que você tenha no teu corpo, tá certo? Outra característica é a reprodução, né? Reprodução a gente só vai encontrar nos seres vivos, né? Ou seja, a capacidade de formar um novo indivíduo, né? Então, a reprodução ela refere-se tanto à formação de novas células para o crescimento, ou seja, você tem uma célula da tua pele e ela vai se dividir em 2 e depois em 4, né? E depois em 8. Isso é a reprodução de uma célula, né? A célula vai se dividir e vai fazer um aumento de tamanho para proporcionar o crescimento daquele indivíduo, tá? O reparo ou troca tecidual, né? No caso de precisar aí fazer um reparo, nossa pele, por exemplo, a cada 6 meses praticamente, aí ela troca praticamente toda a pele, né? São células novas já, né? Então as células do teu tecido epitelial, da tua pele, ela está em constante renovação, tá? E também a produção de um novo indivíduo, né? A gente sabe que um indivíduo ele é gerado por 2 células, né? Essas 2 células que se chamam o quê? Espermatozoide e óvulo. São 2 células que elas vão fecundar, né? O espermatozoide vai fecundar o óvulo e vai formar o quê? Uma célula única chamada de zigoto, né? Esse zigoto, que é uma célula, né? Que é a junção de 2 células com metade da carga genética, ele vai dar origem a um ser vivo, né? Então, por exemplo, você, o ser humano, tudo que tem no teu corpo gerou a partir desse zigoto aqui, ou seja, de uma célula, né? Então essa célula foi se diferenciando, foi se multiplicando, né? E foi formando aí órgãos, foi formando tecidos, né? Sistemas, tá certo? Então, a questão da reprodução, ok? Então, reprodução, diferenciação, crescimento, movimento, responsividade e metabolismo são características exclusivas de um ser vivo, tá? Para ser um ser vivo, ele tem que ter todas essas características aqui, tá? E uma coisa, algo que não tem vida, provavelmente não vai aparecer essas características aqui, tá certo? Então são as características aí principais que você consegue diferenciar facilmente algo que tem vida de algo que não tem vida, tá certo? Para nós finalizarmos a aula de hoje aqui, a gente vai falar um pouquinho da homeostasia, né? O que é a homeostasia? A homeostasia é a condição de equilíbrio do ambiente corporal interno resultante da interação constante entre muitos processos regulatórios corporais. A homeostasia é uma condição dinâmica. Cada estrutura, desde o nível celular até o nível sistêmico, contribui de algum modo para a manutenção do ambiente corporal interno dos limites normais. Ou seja, o que é a homeostasia? É a capacidade do nosso corpo estar equilibrado, né? De você manter, por exemplo, a tua temperatura corporal, né? Ou seja, o teu corpo controla a tua temperatura, independente da temperatura externa. Lá fora pode estar 5 graus, mas o teu corpo vai estar quanto? Aproximadamente 37 graus. Ou seja, isso é homeostasia. São vários processos que vão ocorrer no teu corpo que vão manter essa temperatura em 37. Né, que é a temperatura que você precisa, né? Então, cada estrutura, cada componente vai manter esse equilíbrio lá dentro do teu corpo. A questão de nutrientes, né, que você precisa. Então, todos esses processos fazem parte da homeostasia. Então, quando você ouvir falar em homeostasia, lembrem de equilíbrio, né? Ou seja, o equilíbrio que o corpo tem ou possui, que é sim uma interação de processos aí dentro do teu corpo que vão manter ele sempre equilibrado. Porque, por exemplo, se você tiver falta de alguma vitamina,
né? O teu corpo vai dar uma desequilibrada, né? Não é verdade? Você vai ter algum tipo de problema. Por quê? Porque vai faltar aquela vitamina essencial lá para o teu corpo funcionar, para as partes, para processos funcionar no teu corpo, tá certo? Então, isso é homeostasia, esse equilíbrio que vários processos internos em conjunto realizam para manter esse equilíbrio do teu corpo, tá certo? Para que ele funcione de uma forma boa, digamos assim, e equilibrada, tá certo? Pessoal, a aula de hoje é isso aí. Vimos nessa aula então a diferença de anatomia e fisiologia. Falamos também e tratamos aí sobre característica dos organismos vivos em relação às coisas que não têm vida, né? Uma diferença entre essas esses dois tipos, né, de características, né, daquilo que tem vida para aquilo que não tem, né? E falamos um pouquinho sobre a homeostasia, que é uma palavra bem importante daqui para frente, né? Esse equilíbrio que o corpo faz para que a gente possa compreender, então, de fato, os sistemas que a gente vai estudar, tá? E espero que vocês tenham aí entendido, compreendido a aula, gostado da aula também, e a gente se vê na próxima aula aí. Um abraço a todos.